Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Gabriel Rossi e vamos continuar hoje com um pouquinho mais de fisiognomonia, né? A gente já conversou sobre os formatos de rosto, conversamos sobre as divisões horizontais do rosto, né? Também comentamos sobre a altura da testa e a largura da testa. Então hoje, continuando mais um pouquinho a falar sobre a testa em si, né, a parte superior aqui das divisões horizontais do rosto, eu vou comentar que é o seguinte: a própria testa também tem as suas divisões horizontais. Vou mostrar aqui, vou ilustrar para vocês, tá? Vamos comentar o seguinte: a gente tem aquilo que a gente observa no rosto da pessoa de frente, e nós temos também o que a gente observa de lado, né, de perfil, o rosto da pessoa de perfil. Então vamos imaginar aqui uma testa de perfil, ok? Vou fazer um desenho bem básico aqui, tá? Isso aqui é uma testa de perfil, e a gente vai dividir essa testa também em 3 divisões, certo? Deixa eu fazer de uma maneira um pouco mais reta aqui, vou procurar fazer o mais retinho possível, mas desenho não é o meu forte, tá, pessoal? Então olha só, nós temos aqui dividido em 3 partes a testa. Então o que vai acontecer? Essa testa, ela vai ser como se fosse dividida em 3 processos diferentes, e a gente vai analisar a parte que se salienta mais da testa, beleza? Então aqui, por exemplo, ó, quais são as primeiras coisas que acontecem. Então aqui eu coloquei o número 1, tá? Não sei se dá para enxergar muito bem aí, mas tem o número 1 ali. Primeira coisa que acontece, a gente tem uma ideia, né? Ou a gente cria alguma coisa, ou a gente tem um pensamento mais abstrato, ou a gente tem uma intuição, né? Então essa parte da testa vai ser a parte que vai falar sobre isso, vai falar sobre a imaginação, vai falar sobre ideias, sobre coisas abstratas, sobre a intuição, tá? As coisas que a gente capta. Então se a pessoa ela tem essa parte mais para frente, mais saliente, ela tem essa tendência a ser mais intuitiva, a ter essa imaginação, ter mais ideias, né? Então essa aqui é a parte onde a primeira teoria ou a primeira ideia que a gente tem é formada, né? Então ela é formada ali naquela parte. Isso um reflexo, né, do nosso corpo em relação a essas tendências comportamentais. Não é exatamente na testa que isso tudo acontece, mas a testa, ela nos mostra essas situações, beleza? Então nós temos a segunda parte. A segunda parte, que é a parte do meio, então aqui a primeira parte nós temos o mental da mente, e aqui na segunda parte nós vamos ter o emocional da mente, certo? Então depois que a gente cria uma ideia, o que a gente faz? A gente já coloca em prática? Não, a gente vai lá e vai refletir um pouco a respeito daquela ideia, não é verdade? Então as pessoas que têm essa parte da testa um pouco mais saliente, elas tendem a ser mais reflexivas, mais meditativas, né? Essa parte é mais relacionada também com memórias, porque às vezes a gente tem uma ideia e às vezes a gente começa a pensar no passado. Será que a outra vez que eu tive uma ideia parecida, como é que foi? As outras pessoas que tiveram essa ideia. Então é uma parte onde a gente vai refletir sobre aquela primeira ideia que veio, ou aquela intuição, ou aquela teoria, né? Então a gente primeiro cria a ideia, ou recebe, ou capta, depois a gente reflete sobre ela. Então vai ser o emocional da mente, tá? E na terceira parte, a gente primeiro teve a ideia, depois a gente refletiu a respeito dela, e aí na terceira parte, dependendo do quão saliente, do quão destacada é essa parte no rosto, né? Essa partezinha mais aqui perto da sobrancelha, a gente vai ver como a pessoa expressa as ideias que ela teve. Então vai ser uma parte de expressão e execução dos pensamentos e ideias, tá? Então ela é uma parte que fala sobre algo mais concreto, algo mais depois que tu tem esse pensamento, tu reflete esse pensamento, tu vai começar a colocar em prática e vai observar
quais vão ser as reações, né? Quais vão ser os primeiros resultados ali, para ver se tu continua ou não com essa ideia, porque a gente ainda está falando bem do mental, né? Então aqui fala sobre como as pessoas expressam esses pensamentos que elas tiveram. Então, geralmente essas pessoas que têm essa parte mais para frente, elas tendem a ser um pouco mais práticas, assim, né? Um pouco mais concretas em relação às coisas. Às vezes essas pessoas nem gostam tanto de estudar e pensar tanto a respeito das teorias que elas estão criando. Elas gostam mais de, bom, beleza, eu tive uma ideia, já dou uma refletida e já vou colocar em prática, certo? Então, seguindo o mesmo raciocínio, a gente vê que as pessoas que têm essa parte do meio aqui um pouco mais saltada, né? Um pouco mais destacada, é uma pessoa que vai ter ideias e tudo isso também vai depender do quão destacadas são as outras partes da testa, né? Mas assim, levando em consideração que a pessoa tem a parte do meio mais destacada, vai ser uma pessoa que vai ter ideias, vai ter uma pessoa que vai refletir bastante em relação às suas ideias, talvez não coloque em prática. Aí vai depender também de outros aspectos do rosto da pessoa. Porque então essa aqui é a parte, né, como eu tinha comentado antes, essa aqui é a mente do mental, aqui é a emoção do mental e aqui seria a ação do mental, né, a parte mais instintiva da parte mental. Conseguiram captar mais ou menos? Que na verdade a gente falou nas outras aulas que essa parte aqui de baixo ela é responsável pelos instintos, essa parte aqui do meio seriam os sentimentos e as emoções, e aqui em cima seria o intelecto, né, a parte mental. Só que aí agora essas outras 3 divisões que a gente está fazendo aí são divisões daqui, certo? Então obviamente a gente não pode olhar para a testa de uma pessoa, dependendo de qual a configuração aqui, a gente já pimba, essa pessoa é assim. Não, a gente vai ter que analisar também essas divisões aqui e os outros detalhes, os outros elementos do rosto das pessoas, certo? Espero que tenha ficado claro para vocês esse conhecimento que eu passei para vocês hoje. E se gostou do vídeo, deixa o seu like aí, se quiser deixar um comentário, deixar o seu feedback aí. E caso não seja inscrito no canal ainda, inscreva-se que vai nos ajudar bastante, viu? Muito obrigado e até a próxima!